A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar há mais de 10 anos na Rádio Clube FM. Depois também passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita, Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. É isso mesmo, Adilson, vamos estudar hoje sobre Epístolas aos Hebreus. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Muitos são chamados à seara santa, mas só os melhores respondem ao apelo. Muitos penetram o pórtico do templo, mas só os melhores atingem o céu com suas preces. Muitos erguem sua voz em clamor suplicante, mas só os melhores emitem a nota vibratória que atravessa os espaços infinitos. Muitos proferem palavras de fé e encorajamento, de consolo e ajuda, mas só os melhores comovem o coração dos sofredores. Esforcemo-nos, pois, em ser, em todos os campos, os melhores, para que consigamos o êxito que tanto almejamos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre Epístolas aos Hebreus. Hebreus é um termo étnico aplicado aos antigos israelitas, ou judeus, como são denominados no Novo Testamento. Os judeus convertidos ao cristianismo preservavam em geral traços de sua herança judaica e falavam a língua hebraica ou aramaica. Até hoje, dentro do próprio cristianismo, existem algumas correntes que estão muito ligadas ao judaísmo, né? Pouco, na verdade, se fala do cristianismo, mas a sua prática é quase toda judaica. Discute-se ainda hoje o verdadeiro gênero literário desse documento escrito e dirigido aos Hebreus, carta, discurso, tratado ou escrito sob forma epistolar. Há pontos que sugerem um discurso espontâneo, característico da língua falada. Ao contrário de todas as precedentes, a Epístola aos Hebreus teve a sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. Raramente se contestou sua canonicidade, mas a Igreja do Ocidente, romana, até o fim do século IV, recusou atribuí-la a Paulo. A Igreja Ortodoxa aceitou com reservas a sua forma literária, conforme escrito de Clemente de Alexandria e de Origem. Com efeito, a linguagem e o estilo desta carta possuem uma pureza e elegância diferente dos demais escritos de Paulo.
Pode-se, todavia, reconhecer a ressonância do pensamento paulino, onde foi desenvolvido o tema fé. Temos que entender, nesses estudos que estamos fazendo sobre as cartas de Paulo, há algumas que são atribuídas aos seus auxiliares, e que recebeu o nome de Paulo, mas como nós estudamos sobre Onésimo, enfim, e outros auxiliares diretos, né? Essas considerações levaram muitos críticos católicos e protestantes a admitir um redator que se inscreve na ambiência paulina, mas não há acordo quando se trata de identificar o autor anônimo. Todo tipo de nomes foram propostos, tais como Barnabé, Aristião, Silas, Apolo, Priscila e outros. Porém, simples tentar traçar seu retrato. Trata-se de um judeu de cultura helenística, familiar na arte da oratória, atento a uma interpretação pontual das passagens verotestamentárias que utiliza, frequentemente, segundo versão dos 70, ou seja, Bíblia dos 70 sábios ou Septuaginta, para apoiar os seus argumentos. Parece que o escrito foi enviado da Itália e redigido antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O templo de Jerusalém, já falamos também outras vezes, foi destruído pelo general Tito, que mais tarde vai se tornar imperador romano. Isso, se a carta foi escrita antes de 70, talvez 60 e pouco, né, da era cristã. Emanuel, entretanto, nos afiança que enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, gozando de relativa liberdade por ser cidadão romano, mantinha um encontro com os judeus que residiam na cidade imperial. O esclarecido benfeitor, autor do livro Paulo e Estevão, nos informa que após o referido ao apóstolo dos gentios, iniciou o registro de sua epístola aos Hebreus. Então isso aqui não deixa dúvida, né? Se o próprio Emanuel está confirmando a autoria de Paulo, não tem por que discutir. Aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento e que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da sua mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses entregava o trabalho a Aristarco, cooperador e companheiro de prisão em Roma, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus, fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Essa passagem dos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que muitas pessoas dizem que contra o reencarnacionismo, porque na verdade Paulo estava apenas confirmando, né? Quando ele disse ao homem está destinado a morrer uma vez e logo após dará o juízo. Então, detratores do reencarnacionismo diziam que Paulo estava falando contra a reencarnação. Na verdade, ele estava ratificando, não é? Porque o reencarnacionismo é a doutrina de renascer, não de morte, né? Dizendo o seguinte: o homem está destinado a morrer uma vez. É lógico, claro, evidente que como homens, eu, nosso querido irmão Adilson, morreremos uma vez na atual encarnação, né? Numa próxima encarnação eu morrerei novamente como outro homem, embora o mesmo espírito, mas o corpo é diferente. E mostrando que logo após se dá o juízo final daquela existência. E outra coisa, Paulo estava falando para um pessoal que acreditava na reencarnação. A síntese dos principais ensinos da Epístola aos Hebreus. As preocupações destacadas na Epístola são o perigo da apostasia, está em Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 8. Necessidade de confortar os convertidos que lamentam o abandono do esplendor dos cultos judaicos, fortalecer e tranquilizar os jovens, as jovens comunidades cristãs. Hebreus 19, 9 e 10. Os destinatários da epístola são judeus convertidos que viviam no meio helenístico ou gentios,
fascinados pela cultura hebraica. De alguma forma, esses leitores estavam familiarizados com a Septuaginta, assim como com certas interpretações tradicionais em Hebreus 7, de 1 a 3. Então vamos falar da superioridade de Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerais a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote de nossa confissão, sendo fiel ao que constitui, como também foi Moisés em toda a sua casa, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Portanto, informações deixadas pelo apóstolo Paulo, confirmada por Emmanuel. Inutilidade dos cultos exteriores. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 15. É necessário perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 24 e capítulo 11, versículos de 1 a 3. Não temer as provações. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manqueja se não desviem inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 4 e de 12 a 13.
Ser caridoso permanentemente. Permaneça a caridade fraternal. Não nos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desamparei. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 3 e também de 5 e 16. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente, todavia não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. As epístolas de Tiago e de Pedro. Epístola de Tiago. Duas dificuldades surgem quando se propõe a estudar essa epístola. A primeira está relacionada à histórica resistência religiosa de incorporá-la aos textos canônicos do Novo Testamento. A segunda diz respeito às dificuldades, também de natureza histórica, para identificar quem, de fato, é Tiago, autor desta carta. A Epístola de Tiago foi aceita progressivamente na Igreja Católica. De sua canonicidade não parece ter criado problemas no Egito, onde Orígenes a cita como escritura inspirada. Eusébio de Cesareia, no começo do século IV, reconhece que ela ainda é contestada por alguns. Nas igrejas de língua siríaca, foi apenas no decurso do século IV que foi introduzida no cânon do Novo Testamento. Na África, Tertuliano e Cipriano a desconhecem, e o catálogo de Moncey, cerca do ano 360, ainda não o contém. Em Roma, ela não figura no cânon de Muratori, atribuído a Santo Hipólito, pelo ano 200, e é muito duvidoso que, tendo sido citada por São Clemente de Roma e pelo autor dos Pastor de Hermas, portanto, só se impõe ao conjunto das igrejas do Oriente e do Ocidente pelo fim do século IV. Outra dúvida está relacionada à autoria da epístola. Quem é Tiago, autor desta epístola? No primeiro momento, somos levados a pensar em Tiago Maior, irmão de João, ambos membros do colégio apostolar. Pensa-se também em Tiago Menor, também um dos 12 apóstolos. As duas hipóteses, porém, são contestadas por estudiosos. Na verdade, esse escrito é atribuído a um certo Tiago, nomeado como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Na antiguidade, as igrejas identificaram como seu autor o Tiago, irmão de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 3 e Mateus, capítulo 13, versículo 55. Que teve função marcante na primeira comunidade cristã de Jerusalém. Esse Tiago teria sido assassinado por judeus no ano 62. Acredita-se que o autor da epístola não seja também Tiago Maior, irmão de João, porque Herodes o mandou matar em 44. Pode-se pensar que a autoria da carta é de fato de Tiago Menor, filho de Alfeu, um dos apóstolos de Jesus.
Supondo-se que a carta tenha sido escrita por Tiago Menor, que também foi o chefe da Igreja Cristã de Jerusalém, a data desse escrito seria anterior ao ano 62. Entretanto, a opinião predominante é de que se trata de um escrito no final do século I ou no início do século II. A aceitação atual é de que a carta foi escrita por Tiago Menor até 62, ano da morte do apóstolo. Seja qual for a sua origem, este escrito é dirigido a 12 tribos da diáspora, Tiago, capítulo 1, versículo 1, que são certamente os cristãos de origem judaica, dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas à Palestina, como a Síria ou o Egito. Que esses destinatários sejam convertidos do judaísmo é o que confirma o corpo da carta. O uso constante que o autor nela faz da Bíblia supõe que esta lhe é familiar, tanto mais ele procede nas suas argumentações, menos pelo modo de argumentações a partir de citações explícitas, do que por reminiscências espontâneas e alusões subjacentes por toda parte. Ele se inspira particularmente na literatura sapiencial para extrair dela lições de moral prática, mas depende também profundamente dos ensinamentos do Evangelho, e seu escrito não é puramente judaico, como algumas vezes se tem afirmado. Ao contrário, aí se encontram continuamente o pensamento e as expressões prediletas de Jesus. Em suma, trata-se de sábio judeu cristão que repensa de maneira original as máximas da sabedoria judaica em função do cumprimento que elas encontram na boca do mestre. Vemos seu ponto de vista cristão, sobretudo no enquadramento apocalíptico, em que situa seus ensinamentos morais. Esses ensinamentos mostram também sua afinidade com os do Evangelho de Mateus, mais judaico-cristão. Síntese dos principais ensinos da Epístola de Tiago: o benefício das provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mas glorie-se se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, e de 9 a 12. A fé com obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18 e versículo 24. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza qual o ideal mais nobre. Sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento o ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Voltemos a confiar. 2 adolescentes conversavam.
A amizade iniciava muito bela. Todos os dias, o casal de amigos conversava largas horas por telefone. Certo dia, a menina, entristecida e amargurada, confessou ao garoto: "Eu me decepcionei tanto nas amizades que hoje em dia não confio em mais ninguém. Fico com os 2 pés atrás." "Quantos anos você tem mesmo?" questionou o jovem, quase que em tom de brincadeira. 15. "Ora, você não sabe? A essa altura do campeonato?" respondeu ela intrigada. Calma. Eu sei a sua idade biológica, mas é que ao falar, parecia uma anciã. Sabe, talvez você não precisasse colocar tanta expectativa nos outros. E também não acho que deva desconfiar de todo mundo antecipadamente." "Como assim?" quis saber mais a menina. "Se você continuar desse jeito, sei não, porque se você só tem 15 anos e está assim, fico a imaginar quando tiver uns 35. A conversa saudável revela características de muitos de nós que merecem ser analisadas. Quem sabe, alguns sejamos desses que não confiam mais em ninguém. Esses que perante os demais ficamos com os 2 pés atrás. Quem sabe, muitos sejamos os decepcionados com a humanidade como um todo, descrentes de que daqui poderá sair algo de bom, esquecendo-nos de que também fazemos parte dessa tal humanidade. Sofremos decepções a todo instante, é possível. Somos feridos, alcançados pela desdita, surpreendidos por palavras e ações que nunca imaginávamos receber. É de nos perguntarmos: por que nunca imaginávamos? Paramos para pensar nisso? Ingênuos? Descuidados? De um modo geral, não esperamos o mal. Quando ele nos alcança, nos decepcionamos. Se fosse só isso, até que o problema não seria tão grande, pois a repulsa ao mal é natural. No entanto, o que podemos perceber em grande parte dos casos de decepção é que simplesmente o outro não agiu como nós esperávamos que ele agisse. Vejamos que não há julgamento da nobreza da atitude, mas se ela foi como imaginávamos ou não. Por isso, nos decepcionamos com fulano ou beltrano. Em muitas oportunidades, porque ele não atendeu aos nossos caprichos, às nossas expectativas. Porque não nos respondeu do jeito que queríamos. Porque não estava disponível quando queríamos que estivesse. E assim por diante, uma série do que nós pensamos, do que nós desejamos. Caprichos de uma alma infantil. Sabemos, por outro lado, que existem fatos marcantes, as grandes ofensas, as traições, os abandonos. Cada um irá responder por seus atos diante das leis maiores. Mesmo assim, não podemos desistir das pessoas, desistir de tentar novamente. Às vezes, dar uma nova chance. Lembremos, todos erramos, inclusive nós. Aliás, por vezes, erramos muito mais do que os outros. Sejamos menos duros com os outros e mais exigentes conosco. Relevemos os atos corriqueiros, evitando expectativas ingênuas, evitando querer que todos caibam dentro de uma caixinha do modelo que criamos em nossa cabeça inventiva. Voltemos a confiar. A vida é mais feliz assim. Momento Espírita está na Band TV, para Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais e Litoral, de segunda a sexta às 14h10. Confira. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos agradecidos por mais um dia vencido e que tenhamos uma noite de sono reconfortadora um pouco mais tarde, para que possamos carregar as nossas energias e iniciar o dia com muita paz no coração, desejosos sempre de propagar o seu evangelho de amor e de luz. Em seu nome, Senhor, dos nossos protetores espirituais, pedimos o amparo para todos os nossos irmãos ouvintes sintonizados com a nossa emissora,
ou também pelo YouTube. Que Deus conforte esses familiares e amigos. Que assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Estaremos juntos em novas oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.